Boa noite. O Conselho Regional de Serviço Social Terceira Região, CRES Ceará, agradece a todos os que prestigiam a solenidade de abertura do seminário comemorativo ao Dia do Assistente e da Assistente Social, que tem como tema o serviço social na luta contra a exploração no trabalho, celebrando os 20 anos do Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. A discussão da questão no trabalho neste seminário se dá para fortalecer o compromisso do conjunto CETES-CRES e dos profissionais do serviço social com as suas lutas históricas de classe trabalhadora e também contra a exploração do trabalho. Para a programação foram pensadas conferências, mesas simultâneas e ainda grupos temáticos que nortearão o debate. Principais temas a serem discutidos neste ano são o neodesenvolvimentismo e políticas sociais, luta de classes, movimentos sociais e o serviço social, que é o tema articulado na campanha Sem Movimento Não Há Liberdade, do conjunto CETES-CRES Ceará. O CRES também dá prosseguimento a uma reivindicação histórica do movimento estudantil de serviço social por realização de atividades públicas, com programação aberta ao público, que teve início esta manhã no campus do Itaperi, na Universidade Estadual do Ceará, UES. E ainda dentro da programação do seminário, acontece a segunda mostra de relatos de experiência profissional em serviço social, que vai proporcionar um importante estímulo para a reflexão, sistematização e produção de conhecimento. Nós lembramos a todos a necessidade de se colocarem seus aparelhos eletrônicos em modo silencioso. Desta forma, nós convidamos a compor a mesa de abertura as seguintes autoridades: o assistente social, senhor Elísio de Araújo Loyola, presidente do Conselho Regional de Serviço Social, CRES Terceira Região, Ceará. Professora doutora Cristina Nobre, coordenadora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, UES. A assistente social Eugênia Maria Araújo, presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, SASEC. A estudante Renata Oliveira, representante discente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. E a estudante Inaê Soares de Oliveira, que é coordenadora regional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESO. Eu vou dar uma lida no que eu preparei, espero que seja rápido. Cotidianamente, através de denúncias realizadas pelos movimentos sociais, algumas mídias menos comprometidas com o grande capital e no dia a dia nos nossos espaços de atuação profissional, somos informados e acompanhamos inúmeras formas de violação de direitos humanos no Brasil. Filas longas para o atendimento nos serviços públicos essenciais, torturas, trabalho escravo, violência contra mulheres, crianças, pessoas idosas, população indígena, população em situação de rua, afrodescendentes, população LGBT, além de mercantilização da saúde, com a implementação de formas de gestão privadas, as OS, ferindo os princípios de universalidade, equidade e integralidade previstos no SUS. Terra para plantar o que comer, redução dos direitos previdenciários, mesmo sabendo que a Previdência Social brasileira é superavitária. A professora Beth é estudiosa. E sucateamento da educação, através do difícil acesso ao ensino público de qualidade. Essas questões, fora a criminalização dos movimentos sociais, dentre outras, são situações que ficam no anonimato, mas que sabemos que acontece. É nesse quadro que nós, assistentes sociais, realizamos nosso exercício profissional, ficando face a face com essas questões listadas, velhas, requentadas, novas questões sociais. Aspas. A professora Beth já ouvi dela essas expressões. Não se pode esquecer
que nós, assistentes sociais, enquanto trabalhador assalariado, também temos direitos violados. Precarização do nosso trabalho, o não cumprimento da lei da carga horária das 30 horas semanais, sem redução salarial, os baixos salários, imposição de atribuições que não são de nossa competência, diz os artigos do Código de Ética do Profissional do Serviço Social, a ausência de condições físicas, técnicas e éticas para o exercício profissional, o que pode comprometer a qualidade dos serviços prestados à população usuária. A professora Maria Yamamoto nos lembra brilhantemente que temos uma cultura política em que os subalternos foram historicamente tratados como súditos e não como cidadãos dotados de direitos reclamáveis juridicamente. Ademais, que também devemos ter cuidado redobrado no cotidiano de nossa prática, pois existem várias formas de violar direitos quando executamos nossas tarefas como máquinas, apressados, desatentos, como se o ser humano diante de nós fosse apenas números, quando passivamente, sem reflexão alguma entre a equipe de trabalho e o empregador, público ou privado, respondemos com total indiferença: não tem, está faltando, é culpa do atual prefeito, quem sabe na próxima vez, etc, etc. Afinal, atividades que podem contribuir para diversas violações da cidadania. Cidadania aqui vista, portanto, como uma questão de direitos específicos, intersetoriais e integrais, vigentes e a serem implantados, ou ainda criados, e que fazem parte de nossa atuação profissional, pois, desde a concepção e elaboração das políticas sociais, ao atendimento dos usuários, a toda uma gama de responsabilidades e obrigações da contribuição de nós, assistentes sociais, para a garantia desses direitos. Ainda, articulações com profissionais das várias áreas, por exemplo, entre os SUS e os SUAS, com o conhecimento prévio dos fundamentos do eixo ético e político e direitos das legislações específicas das políticas públicas demandadas pelos usuários, na participação em fóruns, através de redes sociais e das reflexões dos encontros das manifestações do conjunto CEFES-CRES, abertos e imersos, são caminhos de nossa categoria na mobilização neste complexo e contraditório terreno onde atuamos. Ainda, enquanto trabalhadora, em relação aos nossos empregadores, que por vezes tolhem nossa autonomia profissional, pois há objetivos institucionais que se chocam com as perspectivas do projeto ético-político do serviço social, sendo necessário atenção redobrada para que não violemos o nosso código de ética nem o direito das pessoas usuárias do serviço onde atuamos. Por fim, vale lembrar sempre que questionar a desigualdade social é dever do serviço social. Lutar contra as múltiplas expressões da violência e exclusão social são tarefas cotidianas de todos nós, assistentes sociais. Afinal, como nos lembra Marx, o primeiro pressuposto de toda a existência humana e de toda a história é que homens e mulheres devem estar em condições de viver para poder fazer história. Afinal de contas, como diz Marcelo Frejá, Fromer e Arnaldo Antunes, a gente não só quer comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não só quer comida, a gente quer saída para qualquer parte. É nesse espírito que eu convido a todos os colegas e as colegas aqui presentes para que nesses dias nós possamos fazer uma reflexão junto ao tema central do conjunto CEFES-CRES, que é comemorado nesse período, ou seja, o serviço social na luta contra a exploração do trabalho. Lembrando também os 20 anos do nosso Código de Ética Profissional e também a nossa campanha do conjunto CEFES-CRES, sem movimento não há liberdade, 2011-2014. Sejam todos e todas bem-vindos e é um prazer a gente estar aqui compartilhando com vocês esses 3 dias. Um abraço e muita saúde para todos. Vamos usar a palavra o estudante Nair Soares de Oliveira, coordenador regional do ENESO. Boa noite a todas e todos. Falar em nome dos estudantes, agradecer a presença dos estudantes de todas as escolas de Fortaleza, da região metropolitana, por estarem participando desse espaço. E aí eu queria começar pegando um pouquinho essa frase, sem movimento não há liberdade. Que ela não vire só uma frase decorada, que ela vire uma ação, que ela vire um propósito mesmo de movimento. Que movimento é
é esse que a gente está repercutindo por aí? Que movimento é esse que a gente quer que esse serviço social tenha, né? Então, que ela não vire só nossa frase decorada, né? E que nós, estudantes, enquanto assistentes sociais da informação, já tenhamos esse compromisso com o movimento, né? Que movimento é esse que a gente faz? Em que lugar a gente está se movimentando? E aí, a partir disso, dizer, né, que somos nós, estudantes, que futuramente estaremos compondo essa categoria profissional, que vamos dar continuidade a determinadas coisas. Que coisas são essas que nós vamos dar continuidade? Que projeto é esse? A gente vai dar continuidade a um projeto, ou a gente só está dizendo que ele está em crise, que ele está em crise, que ele está em crise, que ele está se cessando, que ele está acabando? Que movimento a gente está dando para esse projeto? Entendendo o quê? Né? Que a partir desse espaço, primeiramente enquanto estudantes dentro das universidades, reivindicando os espaços de participação, que são difíceis, e aí os estudantes das universidades particulares sabem muito bem o que é esse processo, com a proibição de alunos de passagem de sala, com a proibição de afixar cartazes sobre eventos, de afixar cartazes da própria formação profissional, com a proibição de fazer qualquer manifestação dentro desses espaços, né? Então, assim, são dentro dessas vivências que a gente começa a perceber que esse movimento é proibido, que esse movimento reivindica algum espaço, que esse movimento está querendo ir para além do que é possível, né? E aí, como é que a gente consegue burlar esses processos? Né? Como é que a gente consegue articular esse espaço com uma intervenção, né, profissional, coerente, baseada juridicamente, de forma ética, propositiva e que acumule para os avanços, né? Que acumule para os avanços das lutas sociais, porque aí a gente já sabe, né? Eu sou estagiária, então dentro do meu campo de estágio vivencio o quê? Que articulação essa profissão está fazendo com as outras políticas? Que articulação com outros segmentos dos autores sociais dessa sociedade essa profissão está fazendo? Que movimentos sociais hoje essa profissão ainda não está se articulando? Né? Que espaços são esses que ela está conseguindo? Por quê? Sozinho, enquanto assistentes sociais, vocês sabem o quê? Que a gente não consegue garantir nada. A gente não consegue garantir direito nenhum. A gente precisa de uma articulação ampla dentro do hospital, dentro da assistência, dentro da educação, dentro da previdência, dentro da habitação. Tudo é um processo de articulação imensa. E como é que a gente está dando, né, visibilidade a esse processo de articulação e de acúmulo junto com outros atores sociais? Que aí vem, né, esses movimentos sociais, né, a criminalização desses movimentos sociais. A gente continua criminalizando esses movimentos sociais ou a gente aproxima esses movimentos para a nossa luta diária, cotidiana, que não é fácil, né, garantir direitos dentro de uma sociedade cada vez mais desigual. Então, como é que a gente está perpassando esse processo de acúmulo para essa profissão, né? Entendendo que depois de passar por essas universidades, sejam elas privadas ou particulares, a gente é uma categoria. Como é que a gente acumula para essa categoria? O que é essa categoria? Né? Como é que a gente procede desse envolvimento, desse querer, desse reencantar-se politicamente pelos espaços? Né? Então, assim, a ANS ela veio cumprir esse papel de tentar fomentar essas discussões, esse reencanto à política, né? Esse reencanto à forma de participação e organização dentro das universidades, para que a posteriori a gente já tenha um acúmulo em relação a isso. Né? Então, é isso que os estudantes prossigam nesse movimento, né? Prossigam nessa descoberta, prossigam nessa reconquista e nesse reencanto pelos espaços de participação, pelos espaços políticos e éticos, né? E de compromisso dessa profissão. Obrigada, sejam bem-vindos, né? Um bom encontro para vocês e valeu. Obrigado pela palavra, presidente Renata Oliveira, representante docente da ABEPSIS. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Renata e hoje estou cumprindo aí a tarefa política de estar na atual gestão da ABEPS. Eu vim em 2012, 2014 e queria dar uma saudação, né, a todas os 60 integrantes dessa gestão que estão aí espalhados pelo Brasil, né, compondo as semanas das assistentes sociais, participando dos fóruns de supervisão de estágio e fomentando, né, a principal discussão e a principal função dessa entidade a nível de categoria, que é a luta por uma qualidade na formação profissional. A ABEPS é uma entidade de caráter técnico-científico voltada para a formação profissional de nível de graduação e pós-graduação. Em função da história de luta política dessa categoria, supera os limites do debate tecnicista e mercadológico que invade os mundos do ensino superior no Brasil. No que se refere à ABEPS, essa gestão
tem traçado alguns princípios e algumas estratégias que hoje a gente visualiza como grandes desafios para essa categoria, né? A nível docente, a nível de intervenção profissional e a nível estudantil. A luta contra a precarização do trabalho docente, essa gestão, ela está bancando uma pesquisa a nível nacional sobre as condições de trabalho do professor, uma pesquisa, né, fomentada pelo CNPq, que tem à sua frente a professora Lourdes, da Universidade do Rio Grande do Norte, e é uma grande iniciativa dessa gestão, no sentido de que hoje é uma grande problemática para essa categoria a condição do trabalho docente, que reflete no estágio, que reflete na própria formação profissional do estudante a nível de graduação e pós-graduação, e que as próprias condições de trabalho docente estão dentro de uma relação de precarização que a universidade pública está vivendo, não só a universidade pública, né, mas a própria educação em si, no sentido de mercantilização e a própria precarização do trabalho no sentido mais mundializado. Outra grande iniciativa da gestão tem sido a luta pela regulamentação da Política Nacional de Estágio junto ao Conselho Nacional de Educação, né, que essa política hoje é um grande instrumento para a qualificação da formação profissional, no sentido de que hoje o estágio bate na porta de todas as entidades, bate na porta do cotidiano do assistente social, bate na porta do supervisor acadêmico e bate na porta do estudante, com uma grande problemática, né, pelas próprias condições que o serviço social está inserido hoje e pela própria condição das desigualdades sociais que a gente vivencia, né, nessa sociedade. Outra grande iniciativa da gestão é a questão da ABEPS itinerante, que vai ser retomada e retocada no sentido de uma avaliação das próprias diretrizes curriculares, né, que para a ABEPS tem sido e ainda é o principal horizonte estratégico, né, que fomenta a formação em todos os sentidos, ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo. Outra grande estratégia tem sido o fortalecimento, né, dos GTPs e a pesquisa, essa associação, né, que ao longo da sua história referencia a pesquisa como um grande instrumento, tanto como na graduação como na pós-graduação, na história do serviço social, né, a pesquisa tem um grande peso político, um grande peso teórico, no sentido de que nos fez requestionar nossas bases científicas e muitas outras coisas. E para terminar, a ABEPS, né, reafirma o nosso código de ética, né, no sentido como um grande instrumento de materialização do projeto ético político de serviço social, que é o grande horizonte estratégico dessa profissão, né, e que precisa cada vez mais ser reafirmado por todas as entidades, por todos os estudantes, por todos os profissionais e professores aqui presentes, pela própria reafirmação dessa categoria, né, que ao longo da história tem sofrido os seus grandes repartimentos, mas o processo dialético da vida a gente vem superando, né, e reafirmando o que a gente acredita. E por fim, e para finalizar, eu queria lembrar, né, do processo de judicialização dos movimentos que os movimentos sociais têm sofrido atualmente e sobre a condição da professora Bia Abramitz, que vem sofrendo, né, um processo judicial na PUC por estar apoiando alguns movimentos dos estudantes, porque alguns estudantes se movimentaram contra a colocação da reitora, que foi de maneira não democrática, e a nossa colega, companheira Bia Abramitz está sofrendo um processo. Então eu queria que a gente desse uma salva de palmas, porque ela tem uma história de luta muito constante nessa categoria. Convidamos a usar da palavra a assistente social Eugênia Maria Araújo, presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que o Sindicato dos Assistentes Sociais, aqui representado, vem parabenizar a todos os assistentes sociais desse Estado, do Brasil, pelo nosso grande dia. Eu fiquei, de uma certa forma, contemplada
na fala do Elísio, e assim, por entender que o tema que foi proposto para que houvesse esses debates durante esse seminário de comemoração do Dia do Assistente Social, tem tudo a ver com o movimento sindical. Há anos atrás, por recomendação da CUT, a nossa Associação Nacional de Assistentes Sociais, ANAS, dizia aos estados do Brasil que tínhamos que fechar nossas portas, porque o sindicato, por categoria, iriam passar para os sindicatos de ramo, coisa que não aconteceu. Mas em alguns estados, os sindicatos fecharam suas portas. O Ceará, pela pesquisa que fez na época, até hoje, vamos fazer este ano 50 anos, nunca fechamos nossas portas. Estamos resistindo, estamos representando a nossa categoria na defesa intransigente do que tanto apregamos às outras pessoas, ou seja, no direito, na defesa dos nossos direitos. Grande parte das nossas atividades em defesa dos direitos dos cidadãos. E os nossos direitos, quem defende? Se nós não tivermos o nosso sindicato por categoria, não é o sindicato por ramo que vai nos defender. O sindicato por ramo, ele é um sindicatão, onde ele está agregando várias categorias, vários profissionais. E os direitos específicos de uma categoria só são defendidos, só são reconhecidos quando se tem o seu próprio sindicato. Sindicato de médico nunca fechou suas portas. Sindicato de enfermagem nunca fechou suas portas. Sindicato dos dentistas, muito menos. Por que que o sindicato dos assistentes sociais tem que fechar suas portas? Então, com esta consciência, alguns sindicatos no Brasil permaneceram abertos na luta e conseguiram retomar, né, a nossa história através da nossa federação, e hoje nós estamos com 11 estados reabrindo seus sindicatos. Gente, se nós não estivermos na luta, se nós não estivermos legitimando essa representatividade que somos todos nós, não é a diretoria que vai fazer acontecer, que vai acabar com a exploração do trabalho. A fala do Elísio, no início, colocou muitas coisas: a precariedade, as condições de trabalho, os salários ínfimos. Vocês sabem quanto é que está ganhando um assistente social que fez concurso em 2006 para o Estado, que está hoje na saúde? R$ 814 no seu salário base, seu 101. Quem é do Estado aqui sabe o que é que eu estou falando. É o salário que está lá no primeiro código, e as gratificações é que vão incidir sobre esse salário para poder dar uma remuneração. Todos os sindicatos, menos médicos e dentistas, estão, de uma certa forma, se articulando, né, para que haja uma retomada de negociações com o Estado, com o governo, para que se repense nesse salário. Os médicos ameaçaram fazer greve, ele deu
um reajuste de 200 e tantos %. Salário que era igual dos outros profissionais, assistentes sociais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, ele deu um diferencial à categoria médica. Os dentistas fizeram movimento, foram para a greve, melhoraram o 814, que é o 101, para 1.350. E nós vamos fazer o quê? Vamos continuar sendo explorados? Vamos continuar fazendo de conta que somos bem remunerados? Vamos fazer de conta que está tudo muito bem? A fala da Nair trouxe à tona o que é que nós, profissionais que somos hoje, e que muitos estão se aposentando, vamos deixar de legado para esses futuros assistentes sociais. Essa exploração é o subemprego. Então, gente, não podemos estar só na defesa dos direitos daqueles menos favorecidos que nos procuram dentro da assistência, dentro da saúde, na educação, nas diversas políticas públicas. E nós estamos inseridos aonde? Então, eu convoco, eu estou aqui em nome do sindicato, convocando que esta categoria se movimente, se mobilize, se articule, tome consciência daquilo que se pode fazer. Dia 8 de maio agora, nós estivemos em frente ao Palácio do Governo. Não se teve o número esperado. Vamos ter um ato no dia 17, sexta-feira, em frente ao HGE. São todos os profissionais de nível superior, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, que estão também comemorando a sua semana, dia 17, às 8 horas. Então aqui eu estou fazendo uma convocação, porque muitas pessoas dizem que não sabem, não ouviu. Tem gente que acho que não acessa as redes sociais, porque a gente está colocando, né? E assim, que a gente acorde para essa exploração que nós tanto defendemos e que nós esquecemos de que nós também estamos à mercê desta exploração. Então eu encerro dizendo que quem luta corre o risco de perder, mas quem não luta perde sempre. Obrigada, um bom evento para nós e um abraço a todos. Convidamos a professora doutora Cristina Nobre, coordenadora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa, aqui na pessoa do Elísio, mas gostaria de cumprimentar com muito carinho a plateia, na pessoa da companheira Rosa da Fonseca, um ícone da luta política do Ceará, e da luta das mulheres também. É muito simbólico o curso de Serviço Social, né, ser convidado para compor essa mesa. A história do Serviço Social aqui no Ceará se confunde, né, com a formação que começou na escola, na Barão de Estudas, que em 1975 foi para a UES, que hoje são, portanto, 63 anos. Né? Uma contribuição significativa, uma história que já levou à formação de mais de 3.000 assistentes sociais desse Estado, que formou professores que estão espalhados por esse Brasil e que aqui hoje no Ceará, né, estão formando outros assistentes sociais a partir das inúmeras faculdades particulares. Além da graduação, o curso de Serviço Social ele também tem cumprido um papel importante quando apoia e colabora com eventos como esse, né, especialmente nos 2 últimos anos, os nossos laboratórios, através, né, das nossas bolsistas, dos nossos bolsistas, têm dado um apoio fundamental no evento. Né. Também nós
nosso corpo docente participando das atividades e um momento aberto na universidade, como foi o ano passado com a professora Yolanda Guerra, e que amanhã nós também teremos uma mesa e hoje de manhã tivemos uma outra mesa, além de outros eventos que temos tido uma parceria. Essa relação com o CRES também tem se feito com a colaboração da UES, né? Na militância política, vários professores já fizeram parte, né, do conselho. Além dessa atuação política, desse papel em formar assistentes sociais aqui no Ceará e para o Brasil também, nós já temos assumido algumas tarefas importantíssimas e que são simbólicas, né? Assumimos uma luta e conseguimos uma especialização pública gratuita na UES, que formou uma turma de assistentes sociais, né, supervisores de campo, com uma das maiores, né, formação. Foi mais de 80% da turma que defendeu a monografia, né? Uma turma que foi coordenada pela professora Aurineida com muita competência. Agora, mais recentemente, assumimos também um papel importante na formação, mas também com caráter político. Assumimos o PRONERA, o convênio S-INCRA, para formar 60 assistentes sociais que vêm dos movimentos do campo. Nós temos hoje, estudando na UES, terminando o tempo escola do primeiro semestre, alunos de assentamentos do Ceará, de assentamentos dos estados do Nordeste e ainda 3 companheiros que vieram do Pará. Teremos, com certeza, a partir dessa turma especial, toda uma nova realidade se constituindo na UES, uma interação, né, entre o mundo rural e o mundo urbano, e aprendendo, né, o que já tem se constituído nas atividades das monitorias e nos eventos que temos realizados. Temos também cumprido um papel importante no sentido de fomentar a pesquisa e de fomentar a extensão. Hoje nós temos 7 projetos de extensão na universidade, inclusive alguns que saem realmente da universidade e estão no bairro da Serrinha, que circunda a universidade. Temos outros desafios, né? Por exemplo, agora, com o mestrado em serviço social, este ano formamos a primeira turma de mestres a partir da UES. E um desafio, daqui a pouco, de criar o doutorado. Estou situando esses tópicos, talvez a maioria já saiba, porque hoje nós temos um momento de transição da universidade. A universidade, ela hoje, com todas essas atividades de pesquisa, de extensão, a turma especial do PRONERA, mestrado, nós somos apenas 21 professores efetivos. E com a colaboração de 11 professores substitutos que não têm as mesmas condições de trabalho e tampouco as mesmas condições salariais que nós. Tem sido anunciado um concurso que foi realizado e até agora nós não recebemos os 5 professores já concursados. E ainda numa realidade que metade do semestre nós temos disciplinas que ainda estão descobertas. Fazer esse relato é porque a UES precisa do apoio do serviço social, precisa do apoio da sociedade. Nós não podemos deixar esse curso, né, com essa larga tradição, ele se acabar, e tampouco a universidade estadual. Então o governo que tem recurso para fazer um espaço gigantesco como esse, tem que ter também recurso para manter a universidade pública. Esse quadro docente que precisa ser recomposto, que vai nos permitir continuar nossa contribuição com a categoria, especialmente com um projeto que nos é muito caro, que é a especialização para os supervisores de estágio. Então, tenho certeza que contamos com a luta de vocês e vamos estar contribuindo nesse momento nos outros debates. Obrigada. A conferência de abertura tem como tema Neodesenvolvimentismo, um debate sobre o Brasil contemporâneo. Nós convidamos a assistente social, mestra Cíntia Studert, conselheira do CRES, a acompanhar a mesa os conferencistas, professora doutora Ana Elizabeth Mota e professor doutor Rodrigo Castelo. Enquanto eles se dirigem, nós destacamos os seus currículos. A doutora Ana Elizabeth Fiuza Simões da Mota é assistente social, doutora em serviço social,
e pós-doutorada pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. Professora titular do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Pernambuco e pesquisadora 1A do CNPq, presidiu a BEPS e também a Associação Latino-Americana de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Dr. Rodrigo Castelo é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Serviço Social também pela UFRJ. Atualmente é professor visitante do curso de Serviço Social daquela universidade. A partir deste instante, os trabalhos serão conduzidos pela conselheira do CRES, Cíntia Student. Boa noite a todas e a todos. Eu queria saudar todos e todas presentes e já agradecer a colaboração de todos e todas participantes da comissão organizadora, os funcionários do CRES, os conselheiros, os estudantes de serviço social da UES, e não podia deixar de destacar, e fortalecer o que já foi dito pela professora Cristina, dessa parceria, dessa articulação que tem sido desenvolvida nos últimos anos entre o CRES e o Conselho Regional de Serviço Social. Não só entre o CRES e a Universidade Estadual do Ceará, o curso de Serviço Social. Parceria essa não só nesse momento, nos anos, nas semanas de serviço social, mas em várias outras atividades acadêmicas, atividades de luta. E aí a gente queria destacar aqui a participação dos laboratórios, dos professores pareceristas, na articulação para o desenvolvimento das atividades da UES, e aí já convidar a todos e todas que amanhã à noite nós estaremos desenvolvendo o debate luta de classe, movimentos sociais e serviço social com a professora Malu Durigueto, a presidenta do Cefes, Sâmia Rodrigues, que não pôde estar presente aqui na mesa de abertura porque está em outra atividade, e a Maria Luísa. Queria lembrar também, avisar a todos e todas que a gente está tendo transmissão simultânea e que podem ser acompanhados pela internet, e o link está no site do CRES ou no Facebook. Dizer também que as pessoas que estão assistindo podem fazer suas perguntas escritas pelo Facebook que chegarão aqui na mesa. Então a gente inicia, agora o debate. A gente vai começar com o professor Rodrigo Castelo e depois passaremos a palavra para a professora Ana Elizabeth Mota. Por conta do horário, aqui a estrutura a gente tem que ser, inclusive para que a gente não tenha mais prejuízo e mais custos, a gente tem que estar encerrando às 9 horas impreterivelmente. Então a gente combinou aqui com os colegas que cada um vai ter meia hora para a exposição e depois a gente vai ter 1 hora de debate onde a gente vai poder aprofundar nossas questões. Obrigada. Boa noite a todas e alguns presentes. Geralmente é assim, nós somos a cota do serviço social, nós homens, então é mais ou menos isso mesmo. Eu também estou em outra cota, eu não sou assistente social. Me entregaram, essa falha de caráter, eu sou economista. Não é que ninguém é perfeito, mas tem alguns que têm defeitos muito grandes. Mas enfim, tentei ver a luz, fiz lá o mestrado, doutorado em serviço social, não me redimi completamente, mas vocês vão ver que de vez em quando vai sair um economês, mas quando sair um economês, eu vou tentar fazer um rodapé, uma referência bibliográfica e tudo mais, ok? Qualquer dúvida eu ponho também no Facebook depois, ok? As coisas modernas têm que agora se adaptar aos novos tempos. Mas enfim, brincadeiras à parte, só para a gente descontrair esse debate. Eu gostaria de agradecer aqui realmente o convite, não somente de forma protocolar. Esses convites são importantes para nós desenvolvermos novas ideias, falarmos algumas besteiras públicas, serem gravadas, depois a gente ver o que a gente falou e rever, depois a Beth vai puxar minha orelha certamente no jantar, então é sempre bom, porque a gente está discutindo um tema muito atual, muito contemporâneo, está
está na fita, esse debate, está na fita não, está no DVD, está no Blu-ray, né? Não sei como se fala hoje em dia. E realmente a conjuntura está andando muito rápida e nem sempre, né, o pensamento e a própria ação política também não dá conta, né, de como que a realidade se move, que é um dinamismo enorme, a luta de classes, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina e no mundo em geral. Então, isso é uma excelente oportunidade. Então, agradeço aqui ao CRES do Ceará, também ao CETES, ao conjunto CRES e CETES por esse convite, né, e também a todos os apoiadores que demonstram o seu compromisso com os debates importantes que a categoria faz, né, como a US, a ABEPS e a ENES, né, também tradicionalmente tem aí uma trajetória de luta contra a exploração capitalista. Inclusive, ele chamou muita atenção do tema que vocês elegeram. E, geralmente, os debates ficam em torno das expressões da questão social, e agora a gente tem muito núcleo dos problemas. Então, em vez de combater efeitos, estamos indo combater efeitos, mas também trabalhar as suas causas centrais. Isso é importante, articular o núcleo e suas expressões. Pois bem, estamos aqui então diante desse tema, né, chamado neodesenvolvimentismo, que é uma pergunta. Então, pergunta, eu estou com uma provocação, mas uma boa provocação. Não tem nenhum sentido pejorativo em relação a isso não. Né? E o subtítulo é um debate sobre o Brasil contemporâneo. Bom, como introdução, primeiro eu queria falar da pertinência do tema. É um tema que está aí não somente nos setores acadêmicos, certamente em várias publicações, inclusive do serviço social e da economia, também estão publicando números especiais sobre o tema. Ora fala novo desenvolvimentismo, ora se fala neodesenvolvimentismo. Acredito que neodesenvolvimentismo tem a ver, vem do espanhol, né? Eles falam neo-desarrollismo. Então acho que vem daí, mas é a mesma coisa. Então, ora eu posso falar novo desenvolvimentismo, ora neodesenvolvimentismo, a mesma coisa, só uma questão terminológica mesmo. Não acredito que tenha nada conceitual por trás disso. Mas, enfim, é um debate incontornável. Agora, ao dizer que ele é um tema da moda incontornável, também isso não pode nos levar a crer, né, que o novo desenvolvimentismo tem o tamanho que algum dos seus ideólogos afirmam que ele tem. Então, nós temos que ter uma capacidade crítica de avaliar que peso tem o novo desenvolvimentismo dentro das políticas, não somente do Estado, é que eu vou focar, mas entendendo aqui o conceito de Estado ampliado do autor italiano Antônio Gramsci, ou seja, entender, né, o Estado nas suas particularidades, nas suas instituições, né, estatais propriamente ditas, né, o que o Gramsci chama de sociedade política, mas também da sociedade civil, ou seja, organismos privados de hegemonia compostos na sociedade como um todo. Então, esse é o primeiro alerta que eu vou deixar aqui, que é o centro, inclusive, dessa minha intervenção. A segunda questão é como que nós vamos contextualizar historicamente o novo desenvolvimentismo. Quando a gente faz o contexto histórico, né, antes de explicar os textos propriamente disso, a gente faz o contexto, a gente faz o quadro mais geral. Mas para nós não cairmos em algo muito factual, senão a história não somente fica chata, mas fica inteligível, né, ou seja, né, a história é importante, nós falamos dos fatos da história. Falamos do quando, do quem, do onde, mas fundamentalmente, para a gente entender a história, das suas razões, das suas grandes formulações, nós temos que fazer as perguntas, né? O porquê e o como. Então aqui também eu vou tratar, né, de quando e onde surge o novo desenvolvimentismo, né, como vocês queiram, mas fundamentalmente se perguntar por que ele surgiu? Como que ele surgiu? Quais são os processos que vão gestar essa ideologia que tem uma capacidade de intervenção material forte aqui no Brasil e na América Latina como um todo? Ou seja, né, quando nós nos colocamos a pergunta como e porquê, nós estamos o quê? Problematizando o nosso objeto de análise. Não estamos somente demonstrando como ele aparece. Então, como teve uma pergunta para mim, para a Beth, eu vou retornar com outras perguntas e tentar respondê-las, obviamente, dessas formas muito gerais. Né? Isso aqui não vai esgotar absolutamente nada, né? A gente não tem essa pretensão. Inclusive, perguntas, muitas vezes, ficam abertas mesmo, inclusive, para o debate perene, que não vai se esgotar, inclusive,
nem nesse espaço que certamente vai ser muito fecundo de outros debates. Mas eu trago 3 perguntas que é mais ou menos a mesma coisa, dita de forma diferente. Os diagramas, né, a repetição é um elemento pedagógico importante, desde que você não fala da mesma forma. Quais são as 3 perguntas, então, para a gente ter na cabeça e que vai guiar aqui a palestra? A primeira: o novo desenvolvimentismo é a ideologia hegemônica na política brasileira? Então, foi aquilo que eu comecei falando. Ela tem um espaço importante, mas tem que se perguntar: ela é hegemônica? Ela dita a conduta, né, os valores, as ações dos inúmeros sujeitos históricos envolvidos na luta de classes brasileira? Ela dita a política social brasileira? Ela dita a política econômica brasileira? É isso que eu tenho na cabeça, essa é a principal questão. A segunda: esta ideologia é capaz de deslocar o eixo da supremacia burguesa estabelecida no Brasil desde os anos 90? Isto é, o novo desenvolvimentismo é capaz de romper com o neoliberalismo? Ou seja, qual é a relação que se estabelece entre o novo desenvolvimentismo e o neoliberalismo? Então, é a partir dessas 2 perguntas, obviamente tem uma controvérsia, aqui tem outros autores, né, com enorme capacidade teórica, política, que estão discutindo com outras formulações. Então, é por aí que eu vou me inscrever nessa controvérsia. Bom, feito então essas considerações gerais, para a gente saber mais ou menos por onde vai passar aqui essa intervenção, vamos então para o contexto histórico e depois, finalmente, para os debates problematizando o novo desenvolvimentismo. Quando é que surge essa ideologia? E aqui um parênteses, um rodapézinho bem pequeno. Ideologia, estou usando no sentido do Antônio Gramsci, já é a 3ª vez, né? Eu vou bater o recorde do Carlos Nelson com o China. O professor Carlos Nelson citava 9, já estou em 3. Então, talvez seja efeitos da orientação do nosso querido professor. Ideologia do Gramsci não é somente ideias, são ideias que vão conduzir ações humanas na sua prática, ou se vocês quiserem usar um outro conceito, né, de um outro filósofo, o conceito da praxis. Então, entendido a teoria, né, guiada por uma teoria, por uma teleologia, por um projeto. Então, ideologia nesse sentido, uma concepção de mundo que organiza de forma sistemática diversos valores, né, enquanto uma visão de mundo que orienta a ação prática na realidade concreta dos sujeitos de acordo, né, com a sua posição de classe, raça, gênero, etnia, idade, etc., na luta de classe. Então, com esse arcabouço teórico, eu vou discutir então a ideologia novo desenvolvimentista. Bom, então quando é que ela surge? Ela surge aqui na América Latina no final do século XX e início do século XXI, a partir da crise orgânica do neoliberalismo. Isso é interessante falar do quando surge, porque a crise do neoliberalismo ocorre primeiro nos elos fracos do imperialismo. Ou seja, aqui na América Latina, enquanto a gente fala muito da crise, né, que começa em 2008 nos Estados Unidos, mas cá, nessas paragens, né, colonizadas pelo centro, né, do sistema capitalista, a crise chegou muito antes. E chega com uma crise econômica e política que vai ter rebatimentos fortíssimos em diversas expressões da questão social. Que desse caldo, né, da crise econômica financeira, que vai se desdobrando em crise política, também, em crise, né, social, com o adensamento, né, um tensionamento de diversas expressões da questão social, isso vai desaguar numa crise política ou naquilo também que outros autores chamam de crise de hegemonia ou de crise de autoridade. Então, quando nós temos todo esse caldo, né, de uma crise que atinge a economia, a política, o social, o cultural, nós podemos dizer que nós estamos diante de uma crise estrutural, ou como diria Gramsci, 4ª vez, a crise orgânica. Mas para Gramsci, crise orgânica diz respeito ao quê? Quando há esse tipo de crise, né, ou como diria Lenin também, né, quando os de cima não conseguem mais governar e os de baixo não aceitam mais, né, os desmandos dos de cima, se colocam outros projetos políticos ou ético-políticos para além daqueles estabelecidos. Então,
isto é a crise orgânica, ou seja, quando a crise do sistema estabelecido leva à possibilidade de haver novos projetos societários. E isto aconteceu com diversos limites, com diversas mediações aqui na América Latina, justamente nessa transição do século XX para o século XXI. Daí se colocar uma encruzilhada na América Latina. Encruzilhada, vamos pensar aqui um caminho, né, de 4 possibilidades. Né? Quais são esses 4 caminhos? Bom, diante dessa crise do capital, aqui na América Latina, aparece o social-liberalismo. De forma muito resumida, mas está no livro lá da Beth Mota sobre isso, né? É uma tentativa das classes dominantes burguesas quererem acoplar ao neoliberalismo uma chamada agenda social. Ou seja, é importante nós notarmos que o neoliberalismo, desde meados dos anos 90, lá na Europa e aqui no final do século XX, aqui na América Latina, que eu digo, tem sim projetos de intervenção nas expressões da questão social. Botar o social como adjetivo não significa que a gente é progressista da esquerda. A burguesia e suas outras classes dominantes sempre tiveram projetos de intervenção nas expressões da questão social, desde lá das poor, desde lá da lei dos pobres, se nós quisermos. Né? O Montano está aqui, né, que ele chama das protoformas de intervenção na questão social. Né? Não é isso, Montano? Cadê o Montano? Certo? Errado? Está lá atrás, está lá na geral. Acabou a geral, hein? Né? Agora com a privatização dos estádios, acabou a geral. Mas enfim, Montano está lá revendo os seus tempos, né, do século XX também, que ele era na geral lá no Maraca e em outros lugares. Bom, isso é o social-liberalismo, de forma muito rápida, né? Ou seja, são essas teorias, né, da terceira via do Antony Giddens, né, do desenvolvimento humano, do Amartya Sen, a globalização com o face humano do Stiglitz, né, a via 2,5 do Alan Turing, né, e tantas outras dessas teorias. Logo depois, e aí sim, o que mostra que é uma crise orgânica, o socialismo do século XXI, que na verdade são projetos, né, anti-imperialistas de repor, né, a renda da terra produzida a partir, né, a partir da exploração de recursos naturais, né, desses países, como Bolívia, Equador e Venezuela, basicamente produtos de energia, gás e petróleo, onde o Estado se apropria dessa renda da terra e direciona para projetos justamente, não sei se revolucionários, mas certamente, né, de reformas profundas e estruturais que inclusive podem levar sim a rupturas com o sistema capitalista e assim implementando diversas políticas sociais de caráter universalista, embora esses estados, dado, né, os seus 500 anos de colonialismo, encontram muitas dificuldades para implementar esses projetos. Mas notem, né, enquanto alguns autores falam da guinada esquerda, dentro dessa crise orgânica, né, que se abrem 4 projetos, né, a direita também vai operar com a contra-revolução, que começa em 2002, lá na Venezuela, com um golpe perpetrado contra, né, o ex-presidente Hugo Chávez, mas que se espalha por toda a América Latina. Isso acontece também em Honduras, no México, com fraudes também no México e em outros locais, né, a contra-revolução atuando ou para impedir a posse de governos minimamente democráticos e progressistas ou para tirá-los do poder quando já impulsados por alguns processos da democracia formal burguesa. E, por último, o novo desenvolvimentismo, que surge justamente em meados, realmente com força, em meados desse século. Não desse século, meados a gente não chegou ainda, né? Meados da primeira década desse século. Então, nós temos esses 4 projetos em disputa. Então, ao retratar a conjuntura latino-americana dessa forma, nós estamos nos desviando de 2 teses. Primeiro, da tese da guinada à esquerda. Houve uma guinada à esquerda em alguns países latino-americanos, em particular na América do Sul. Mas junto com a guinada à esquerda, sempre vem a guinada à direita. Essa dialética da revolução e da contra-revolução. Isso é a dialética da reforma e da contra-reforma e da revolução passiva. Isso está em todos os clássicos, não somente do marxismo, tá? Qualquer clássico da política como um todo. Então, o novo desenvolvimentismo surge como isso. Surge justamente como uma resposta alternativa à crise do neoliberalismo
com força nesses dois países. A Argentina, que eu diria que tem uma força maior, o novo desenvolvimentismo lá, do que aqui. Então agora aqui a gente chega no Brasil, feito esse panorama um pouquinho mais geral. Qual é a questão, então, que eu já coloquei, mas vou reafirmar, né? O novo desenvolvimentismo rompe com o neoliberalismo e se torna a ideologia hegemônica, ou seja, dentro desse processo de resposta à crise, o novo desenvolvimentismo, ele é capaz de dar uma resposta de fato alternativa, ou como que ele reage a essa crise e as suas possibilidades dos desafios postos pela conjuntura latino-americana? Bom, o novo desenvolvimentismo surge como uma ideologia pairando no ar. Eu até pensei lá no hotel, né? Você vai fazer assim, um espectro bom da América Latina, né? Um espectro do novo desenvolvimentismo. Eu achei que era uma impostação com os barbudos alemães. Então eu deixei assim uma ideologia pairando no ar, né? Ela começa em 2004, com as formulações do senhor Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Ministro do Sarney, ministro do Fernando Henrique Cardoso, e agora elogiando enormemente a presidente Dilma. Vai ter um artigo na Folha de São Paulo, estamos todos contentes, né? Fale por ele, né? Fale por todos, né? Por favor, tá? As formulações de Bresser Pereira, ou seja, ele escreve lá na Folha de São Paulo, também um ótimo, né, veículo para se falar do novo desenvolvimentismo, ele escreve um artigo do novo desenvolvimentismo, ou seja, né, o novo desenvolvimentismo como práticas políticas do Estado brasileiro, e assim que Bresser Pereira faz a política, sempre pelo alto, com o apoio das classes dominantes, né? Bresser Pereira é um consultor do grande capital financeiro brasileiro, escreveu esse texto na Folha de São Paulo e inicia o debate do novo desenvolvimentismo sem ter muito eco. Mas é importante marcar isso pelo quê? Porque o novo desenvolvimentismo nasce pela pena de um tucano, né? Então ele pega lá sua pena, põe no tinteiro, escreve na Folha de São Paulo e publica e inicia o debate sobre o novo desenvolvimentismo. Um ano depois, alguns autores keynesianos, aí sim, lá da Escola de Economia da FRJ, escrevem o livro Novo Desenvolvimentismo. Se eu não me engano, o subtítulo é Crescimento Econômico com Equidade. Esse conceito liberal que vem do John Locke, depois a gente até discute isso, que é a base do Banco Mundial para as políticas sociais, o conceito de equidade, né, que desvirtua totalmente o debate da igualdade, que são coisas totalmente diferentes, mas que falam sobre a mesma questão, ou seja, como que uma classe trata o problema e como outra classe trata o mesmo problema, né? Com o prefácio do vice-presidente da República, né, o então senador José Alencar, que faleceu há pouco tempo, que era da coalizão que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou para a eleição de 2002, no qual ele foi vitorioso. Aqui, essa ideologia começa a ter uma materialidade, ou seja, já começa a ter uma influência dentro do Estado e não é em qualquer posto, né? É um posto de um vice-presidente, no qual, inclusive, o Lula colocava grandes apostas e tinha realmente ele como um conselheiro perto na sua condução da política econômica. Então nós estamos vendo aqui uma transformação, né, que vai materializando essa ideologia que começou somente com um debate que o Bresser Pereira lançou lá na Folha de São Paulo. Quando, então, que a ideologia do novo desenvolvimentismo ganha realmente uma base material, uma base política para fazer atuação e começar a ter influências nos rumos da luta de classes aqui no Brasil? Bom, essa ideologia começa a ganhar força quando, segundo alguns autores, tese do qual eu discordo, mas enfim, vou apresentar aqui com o máximo de objetividade possível, quando existiria, segundo eles, uma suposta inflexão na política econômica do segundo governo Lula. Quando o segundo governo Lula, diante, aí sim, da crise externa que acontece lá fora, final de 2007, 2008, o governo Lula, o segundo governo, começaria a dar uma guinada na sua política econômica, no qual esses mesmos autores admitem que o governo Lula, o primeiro e o início do segundo,
estaria sendo guiado pelas políticas do consenso de Washington, que é o tripé da política econômica que eu vou enumerar. Superávit primário, que é a disciplina fiscal, o ponto 1 do consenso de Washington. O ponto 2, câmbio flutuante. E o ponto 3, metas de inflação. Esse tripé de política econômica foi adotado pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 99, depois da crise cambial de 98, ou seja, sempre depois de um choque externo, de crise externa, dado que o Brasil ainda é uma economia extremamente dependente e subdesenvolvida, ou seja, é guiada pelos interesses do imperialismo, então sempre tem uma crise lá, isso tem rebatimentos caros. E o governo Fernando Henrique, o segundo governo Fernando Henrique, reage à crise cambial de 98, estabelecendo esse tripé do consenso de Washington. Mais uma vez, disciplina fiscal, meta inflacionária e câmbio flutuante, tá? Que o governo Lula mantém até o seu segundo mandato e, diante de uma nova crise, readequa para uma política novo desenvolvimentista. Então, essa é a tese deles, onde ganha materialidade. Com a hipótese que o professor Márcio Postman, um grande autor, inclusive, da atualidade, defende, a hipótese de um padrão inédito de acumulação no Brasil. Eles não falam acumulação capitalista, mas sempre falar acumulação é acumulação de capital. Isso não precisa ser marxista não, isso está no Adam Smith e está no Davi Ricardo. Os liberais falavam disso sem o menor problema. Não sei porque agora a gente tem problemas de dizer isso. Os liberais falam isso também, pode ser licença poética, não discute Ricardo sem falar disso. E aí o Postman fala o seguinte, não somente temos não é novo não, gente, porque novo, tudo bem, mas é um inédito padrão de acumulação. Por quê? É um padrão de acumulação, pela primeira vez, nós temos desenvolvimento econômico com o quê? Com distribuição de renda e democracia. Então, conseguiu articular as três coisas ao mesmo tempo, e aí o Postman afirma que nós rompemos com a financiarização da nossa economia e tivemos o estabelecimento de um estado de bem-estar social no Brasil. Isso é textualmente, tá? Isso aí eu não estou inferindo nenhuma palavra no texto do professor Márcio Postman, ok? Bom, isso é uma mera ideologia, Essa ideologia pode ser o copo está meio cheio ou meio vazio. Eles têm indicadores econômicos para sustentar esta sua hipótese, de acordo com a visão de mundo e com suas práticas políticas, de crescimento econômico, a redução da inflação, do desemprego, dos juros, da relação taxa-dívida-PIB, o aumento do salário mínimo, na queda do índice de pobreza. São reais esses movimentos. O problema é que esses movimentos não são explicados na sua totalidade. Outros elementos da contradição são eliminados dessas análises e chegaria a isso. Ou seja, abre-se aí um imenso campo de controvérsias, em alguns níveis analíticos, onde o novo desenvolvimentismo fica preso no debate das políticas econômicas e sociais, que é um nível de análise importantíssimo, que é inclusive um nível de análise que diz muito respeito às mediações que os cientistas sociais e os economistas têm na sua intervenção profissional. Nós pegarmos lá, e aí eu posso falar uma besteira enorme, por favor, Roberto, se eu falar que a besteira você me corrige aqui, porque está sendo gravado e vai para o Facebook. Tá? Mas se eu entendi um debate do serviço social, eu entendi lá, mais ou menos, tá? Os pontos economistas, ok? Tá? Que o principal objeto de trabalho da ciência social de intervenção, da ciência social, são as suas expressões e a questão social, e que uma das ferramentas de intervenção é justamente as políticas sociais. Posso dizer de forma bem rasteira isso, Beto? Pode dizer, então, posso prosseguir. Então, ganhar aqui o aval, um carimbo aqui de qualidade. Ou seja, discutir política econômica e política social é fazer uma mediação importante da intervenção dessas categorias, outras tantas, obviamente, a política social e a política econômica não é uma exclusividade de nós, enquanto meio de projeto ético-político, assim que a gente se relaciona, para além das categorias, para além das particularidades e para a universalidade da nossa classe, são importantes. O problema é que da ideologia não é necessariamente o que eles falam. O problema da ideologia é sobre o seu silêncio.
Então a gente tem que atentar sobre o que a ideologia fala, mas fundamentalmente sobre o que ela não fala. Não é que a realidade nos engana, a realidade, as aparências nos enganam, como diz nossa vovozinha, né? O Marx diria, as aparências ocultam o essencial. Então não é que as aparências mentem para nós, mas elas ocultam o que é essencial. E o que é essencial aqui? É o debate da economia política. Fazendo a crítica a ela. Quais são os debates que estão supostos, mas que eles dão um pressuposto e não discutem? Quais são os grandes debates que estão postos aqui para nós, que nós devemos encarar? Primeiro, o debate do crescimento econômico. É sustentável essas taxas de crescimento que já caíram enormemente? O governo Dilma tem um padrão de crescimento tucano. Está em 2%. Não se sustenta mais o padrão. E estão botando aí 150 bi por ano de desoneração fiscal e não está reativando a economia. Isso está sendo o debate da reprimarização. Ou seja, qual é a nossa base produtiva? Como que é produzido os bens para exportação para garantir a entrada de riqueza, dado que o Brasil exporta ainda muita riqueza na forma de mais-valia para fora? Com a superexploração, quando Lula elogiou os usineiros do etanol como heróis nacionais, eu fui ver os dados da superexploração dos trabalhadores de baixo frios aqui no Brasil. Alguém tem ideia de quanto corta um boia fria por dia nos setores mais produtivos do complexo agroindustrial canaveiro brasileiro? 14 toneladas em média. Os mais produtivos cortam 20 na Califórnia brasileira. Na Califórnia brasileira, o cortador de cana corta os mais produtivos, 20 toneladas por dia. Eu fico vendo aquele cara fazendo assim, o suco de cana-de-açúcar, assim, o cara pega 3 daquele, ele faz um esforço, imagina 20 toneladas por dia. Tá? Isso não é discutido por eles. O debate da exploração do trabalho, vocês não vão ver em nenhum noticiário essa palavra exploração, quando se discutir política econômica. O economista não fala essa palavra, fala no máximo de produtividade. Exploração, isso não aparece, não é à toa. O debate da desindustrialização, ou seja, o que o Brasil produz, como produz. Esse debate, né? O que, como, por quê, para quem a gente produz. Esse debate, ou seja, o debate produtivo não está posto, o debate da produção é apagado. E é isso que o Marx fala da relação, quando ele critica a economia vulgar. A economia vulgar não fala de produção. A economia clássica ainda fala, a vulgar não fala. E daí ele fala da decadência do pensamento econômico. Pode ver que o desenvolvimentismo realmente é uma face da decadência ideológica do pensamento. Né? Ou seja, não é somente o que fala e como fala, é sobre o que também não fala e sobre o que eles omitem. Um outro debate, que é o debate do padrão de consumo, é o debate da nova classe média. Isso também a Beth vai trabalhar com muito mais propriedade aqui. Né? O debate do conflito distributivo. Né? Os ortodoxos e outros economistas disseram, bom, cresce o pleno emprego, estão defendendo o pleno emprego, inclusive. O novo desenvolvimento fala do pleno emprego. Como que existe pleno emprego se 50% da população econômica ativa brasileira está no mercado informal? Pleno emprego, né, de quem está procurando emprego formal, porque se 50% começarem a procurar emprego, a gente vai ver que a gente está muito longe do pleno emprego. A gente vai ver a metodologia do DIEESE, que a gente está muito longe do pleno emprego, mas a do IBGE, que não capta isso, realmente a força de trabalho do Brasil, né, o desemprego está caindo. Está caindo, mas tem que ver a metodologia do porquê que está caindo. Né? Então essas considerações também não são feitas. Pegam um número, fetichizam ele e não desmembram, né, como esse número é produzido, como essa estatística é produzida. Então estatísticas muitas vezes são importantes, eu não estou aqui falando contra elas, muito pelo contrário, também não estou falando que elas são manipuladas, mas eu estou atentando para a metodologia de como elas são produzidas e como muitas vezes elas ocultam questões essenciais. O debate do subimperialismo também, né? O Brasil está lutando pela integração regional ou o Brasil está lutando para conquistar mercados para a burguesia interna e para a burguesia externa aqui estabelecida? Porque quando o governo Lula defende o governo Chaves de um golpe, é
Sim, é um momento importante. Mas por que o Lula fez isso? Porque a Venezuela, hoje em dia, é o principal polo de atração de investimentos externos brasileiros. Por que o Brasil defende a Bolívia? Por que o Brasil não deu um golpe na Bolívia? Quando aqui a direita pediu, né? Quando o Evo Morales nacionalizou lá o gás. Porque a Petrobras corresponde a 20% do PIB da Bolívia. É a principal multinacional. Para a gente, o imperialismo é os Estados Unidos, para eles, o imperialismo somos nós, é a Petrobras, é o Estado brasileiro que opera essa política. Enfim, para terminar, eu já devo estar indo aqui no meu tempo final, e aqui não é uma disciplina fordista, né, do tema, é uma disciplina mais para ter o espaço do debate. Por fim, então, eles ignoram os debates da política econômica ou o fazem ocultando muitas questões essenciais. Mas se nós formos para o debate da política econômica, nós vamos ver que o essencial do neoliberalismo continua mantido. Vamos ver lá aquele tripé que eu falei. Vamos para a disciplina fiscal. O governo Lula abandonou o superávit fiscal? No primeiro governo, quando o Lula e suas forças aliadas assinam a Carta ao Povo Brasileiro, o FMI pediu 3,25% do PIB. O governo deu 3,75% para mostrar que era muito responsável do ponto de vista da coisa, e realizou 5% do PIB. Na época eu brinquei, falei, eu quero que o FMI governe. Porque se os economistas do PT fazem isso, o FMI pede 3,25%, assina 3,75% e faz 5%. Ao fazer 5%, de onde saiu esses 1,75% do PIB? São das políticas sociais. Tem que sair de algum lugar. Até porque nesse ano não cresceu. Quando não tem crescimento, é cobertor curto. Tirou da cabeça, descobriu outro lugar. Não sabe sei lá onde, né? Não sei qual é o cobertor, não sei quem cobra o quê também, né? Depende de cada um. Tá? Agora, ele opera em todos os 10 anos, opera com superávit fiscal e diante da crise, realmente, né, oscilou um pouquinho para baixo. Vamos dar também ao que é de César. Está em 2%. Mas continua operando a política da disciplina fiscal. Tá bom, saiu de 3% para 2%, né? 1%. Dá uma diferença para o PIB brasileiro. O PIB brasileiro é enorme. A questão foi, para onde foi esse dinheiro? Foi para os servidores públicos federais que fizeram greve? Foi bem. Ano passado foram 160 bilhões de reais para desoneração fiscal dos principais setores produtivos brasileiros. Para os 25 maiores conglomerados do capital financeiro brasileiro e estrangeiro. Não foi para funcionário público, não foi para a política social. Óbvio que foi um pouquinho para funcionário público, foi lá migalha, como diria o Florestan Fernandes. Teve lá um aumento do Brasil carinhoso, agora, né? A questão social, fica carinho, a questão social, com as expressões. Né? Foi lá para o Brasil carinhoso. Foi. Mas a gente tem que ver a proporcionalidade para quanto é que vai de migalha para as políticas sociais e quanto vai para o banquete da política econômica. Continua indo 150 bi para os juros. 150 bi, gente. Alguém tem noção do que é isso? Eu não faço ideia nem que é quanto mais 150. É um número. Né? A meta inflacionária. O governo continua trabalhando com a meta inflacionária. Só que a meta é assim. Tem o centro dela, por exemplo, 4, e tem uma banda de 2. Então, é 4% e 2 para cima e 2 para baixo. Então, teto de 6 e piso de 2. O governo agora não mira mais o centro de 4. Ele geralmente está mirando o quê? O teto de 6. Isso dá uma margenzinha para a política monetária. Mas ele continua trabalhando com a meta inflacionária. E quando essa meta ameaça estourar o teto, o que ele faz? Ele volta ao aumento de juros que garante a rentabilidade do grande capital financeiro brasileiro e internacional. Deu um solucinho, gente. O governo, não é que ele volta atrás, mas ele tira o ajuste marginal do qual ele tinha feito diante.
da crise internacional. Por fim, o câmbio... Por fim, tem mais uma coisa. Não sei falar que é por fim, mas não é por fim. Vou fazer por fim, mas realmente não é por fim. O câmbio flutuante e a liberalização financeira. Como o Brasil não regula os seus câmbios, né, os seus intercâmbios, melhor dizendo, com o setor internacional, nós precisamos fazer um saldo enorme na nossa balança comercial, ou seja, aquilo que a gente exporta e aquilo que a gente importa para cobrir o nosso déficit entre aquilo que a gente envia para o exterior e recebe do exterior na nossa conta capital, que é geralmente juros e investimentos diretos externos. Como essa outra conta aqui, né, de corrente de serviços, é muito deficitária, a gente precisa exportar muita coisa. O que a gente exporta? A gente exporta o quê? Os produtos agropecuários, minerais, produzidos com aquela super exploração. Por isso que o Lula falou que os usineiros são os heróis nacionais. Porque eles fecham a nossa conta internacional. Porque nós continuamos presos ao quê? A padrões produtivos típicos do colonialismo. Por isso que não tem reforma agrária. Não tem reforma agrária. E não terá se nós não rompermos com esse projeto. Porque há uma necessidade de se exportar esses bens dessa maneira via a superexploração. Para nós termos o quê? Para nós termos competitividade nos mercados internacionais. É assim que nós temos competitividade. Com a superexploração, com a expropriação dos meios de produção, dos camponeses, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos seringueiros, dos camponeses e das periferias das grandes cidades. Porque esse processo de expropriação via acumulação primitiva do capital não está somente na periferia ou no rural, se dá também aonde? Né? No urbano, fica no Maracanã, né? Tinha os índios ali no centro. Tá? Por fim, ou seja, esse tripé é operado pelo neoliberalismo, pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento e pelo Tesouro Nacional. Onde é que surge, aí sim, realmente, eu termino com isso, né? Onde é que surge o novo desenvolvimentismo? Onde que ele opera? Ele opera via o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, que se tornou um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e agora tem uma carteira, um portfólio de 150, tudo é 150 bilhões, né? Tudo caiu, né? A desoneração foi 150, os juros é 150 e o BNDES é 150. É só nessa casa que o capital é remunerado pelo Estado brasileiro aqui. O que fez o BNDES? Fez a política de quê? De consolidar o capital financeiro brasileiro, esses 25 grandes conglomerados nacionais. Isso é dito pelo presidente do banco, né, o professor Luciano Coutinho, o professor da Unicamp, um keynesiano, desenvolvimentista, falou: a política do BNDES é fazer as chamadas campeãs nacionais. Grandes multinacionais brasileiras que justamente vão operar a exportação agromineral pecuária de produtos feitos da forma da superexploração e financiando o capital financeiro internacional. Ou seja, o novo desenvolvimentismo aparece na política econômica, sim, mas de forma o quê? Auxiliar ao que o neoliberalismo tratava aqui. Ou seja, aqui a exposição, vou encerrar por aqui, tem muito debate, tem muita coisa para complementar, tem muitas lacunas nessa análise, faltam realmente algumas mediações, isso é importante, tem muita coisa acontecendo na nossa conjuntura, mas nós podemos dizer, de forma provisória, mas com algumas certezas, de que o papel do novo desenvolvimentismo não é ser uma resposta alternativa ao neoliberalismo, mas sim atuar como uma linha auxiliar ao neoliberalismo para tentar dar resposta ao neoliberalismo, não para superá-lo, mas sim para conter a crise e manter a hegemonia burguesa aqui no Brasil. Obrigado, gente, pela atenção. A gente passa a palavra agora para a professora Ana Elizabeth Mota, que vai dar prosseguimento às atividades dessa noite. Bom, boa noite a todos os presentes, considerem-se todos e todas, né? Eu quis fazer diferente, mas me perdi. Então, boa noite a todos os presentes.
Eu quero agradecer imensamente o convite do CRES Ceará, quero agradecer ao CEFES, que está junto com o CRES, ao UES, que está aqui com uma boa representação dos professores, especialmente a Elísio, né, que continua firme na luta desse conjunto CEFES-CRES. Agradecer a ABEPS, que está apoiando, prestigiando, e a Inécio. Né? Eu não podia deixar de cumprimentar a todos, a todas e a todos antecipadamente pelo dia do assistente social, que é amanhã, que infelizmente eu não estou aqui, mas quero estar presente nesse brinde desse dia, desejando que vocês tenham um bom debate. E quando eu olho 900 pessoas num seminário, eu cada dia fico mais encantada com a capacidade de mobilização dessa profissão. É absolutamente fantástico que a gente consiga colocar 900 pessoas para discutir a crise, para discutir o novo desenvolvimentismo, as práticas, os campos de estágio, tudo isso sob a bandeira do serviço social contra a exploração do trabalho. Eu acho que esse é um feito fantástico e é evidente que isso não é um movimento espontâneo, esse movimento só existe porque existem associações, entidades da categoria que primam, que prezam por dar uma direção política, ética a essa profissão. Sem direção, dificilmente a gente consegue juntar tantos estudantes e profissionais e professores numa atividade dessa. Quero também dizer a vocês do prazer de estar dividindo isso aqui, essa mesa com o Rodrigo, num movimento desigual e combinado, né? Ele é o especialista do novo desenvolvimento. Eu sou uma comentarista do novo desenvolvimento. Bom, então, diante disso tudo, vamos começar no espaço de tempo que temos. Antes disso, eu quero fazer um pequeno prólogo, que é uma confissão, mas também uma forma de me proteger. Eu quero dizer a vocês que eu voltei de um pós-doutorado há 3 semanas. Quando a direção do CRES Ceará me convidou, eu acho que foi em julho do ano passado, agora se faz contrato há 1 ano antes da Semana do Assistente Social. Eu concordei e disse que viria com o maior prazer, que à época eu imaginava estar no Brasil por volta de 7 de março. Acontece que eu tirei férias e fiquei na Europa, então cheguei há 3 semanas. E em 3 semanas, diferentemente das novelas da Globo, que a gente assiste uma, pergunta quem é, o que é que aconteceu, e no outro dia a gente já está ligado, né? No caso da conjuntura brasileira e do serviço social, não é assim. Então, o que aconteceu em termos de publicação, de pesquisa, de eventos e da própria conjuntura brasileira, eu não tive condições, nesse pouco espaço de tempo, de me apropriar. Então, eu já estou me desculpando, né, por algumas omissões e querendo dizer a vocês que eu vou ser uma comentarista de fato nessa mesa. E, nessa função, eu fiquei imaginando e querendo trocar com vocês. Eu acho que a resposta à pergunta do neodesenvolvimentismo, o Rodrigo já deu quase que na sua totalidade. Aí a minha vem o seguinte: por que esse tema é importante para nós do serviço social? Qual é o peso que tem isso? E fico muito contente, fico muito feliz de ver esse tema na mesa, como fiquei feliz de vê-lo no EMPES, porque quem primeiro levantou no serviço social a discussão do novo desenvolvimentismo fomos nós, com um grupo de pesquisa, o GEP, publicando em 2009 um livro que chamava Novo Desenvolvimentismo, não lembro mais nem do nome do
do primeiro, as ideologias da contra-reforma, o novo desenvolvimentismo como uma ideologia da contra-reforma do Estado. E que depois veio a ser, com alguns ajustes, novamente publicamos esse mais novo livro, que é Desenvolvimentismo e Construção de Hegemonia. Bom, então, dentro desse campo, né, eu penso que, por que é importante para a gente discutir o novo desenvolvimentismo? Primeiro, e em princípio, porque na condição de trabalhadores e de trabalhadores intelectuais, eu sou daquelas que defende que o serviço social tem que ter posição, tem que ter apropriação e capacidade crítica para interpretar os fenômenos que estão na capilaridade da realidade. E não apenas por especulação. Mas por quê? Ao se apropriar desses fenômenos e se apropriar de um ponto de vista crítico, a gente rompe com essa aparência e busca a essência do movimento da realidade. E neste sentido, isso nos permite vislumbrar propostas, mediações, possibilidades de intervenção na realidade profissional. Por outro lado, ao se apropriar deste processo, nós também vamos poder vislumbrar as contradições da dinâmica da realidade, né, para que a gente saia de um tipo de raciocínio, de argumentação maniqueísta, de causa e efeito, ou de questões como: mas você é crítica do neodesenvolvimentismo porque você preferia como era anteriormente? Você está criticando a assistência porque acha que ela é desnecessária? Você é contra aumentar o emprego, mesmo que precário? Que são argumentos conservadores, muitas vezes até reacionários, e que diante deles a gente às vezes fica confusa sem saber o que dizer. Então eu acho que o papel das nossas entidades e o nosso papel nessa mesa é contribuir, instrumentalizar, se for possível, colaborar na construção de elementos que fortaleçam cada vez mais essa capacidade inaudita que tem o serviço social de estar sempre atento ao movimento da realidade, se posicionando de uma perspectiva de esquerda, de uma perspectiva crítica. Então, eu acho que essa é uma coisa fundamental na discussão desse tema. E mais, aparentemente, né, eu já vi algumas pessoas dizerem: mas gente, o serviço social está indo longe demais. Enquanto ele estava com a questão social, estava tudo bem, estava no seu campo do espaço ocupacional. Mas agora, a bandeira de contra a exploração do trabalho, vocês estão quase virando um partido político. Eu já ouvi essa crítica. E eu queria dizer a vocês da importância desse tema, mas também do quanto de mediações são necessárias para a gente se posicionar frente a isso, primeiro como sujeitos sociais. Ninguém nasce assistente social. A gente se torna, opta, se forma. E além de profissionais, somos sujeitos sociais, fazemos parte, integramos uma classe, temos consciência, temos movimento, apesar da atividade profissional. Ela não é determinante do nosso posicionamento no mundo. Mas, neste sentido, é muito importante a gente saber como é que perpassa a nossa intervenção, a nossa pesquisa, o ensino, a questão da exploração do trabalho. E parece que, aparentemente, neodesenvolvimentismo não tem nada a ver com o trabalho. E eu vou aqui defender a ideia que isso tem tudo a ver com a questão do trabalho e a precarização do trabalho no mundo atual. A outra questão que eu acho importante dentro dessas mediações é que, talvez através da crítica do neodesenvolvimentismo e de todo o conjunto de instituições, de práticas, de ideologias e de culturas que são reiterativas da ordem, a gente também comece a
qualificar melhor essa história dos direitos. Eu acho que a gente precisa qualificar mais. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o programa dos 10 anos do PT, mas eu fiquei impressionada com a coisa. O direito à moradia e o direito de ir ao shopping apareceram no mesmo clipe. Não sei se vocês prestaram atenção a isso. Então, há uma banalização da ideia do direito. E eu acho que nós qualificamos o direito como uma conquista importante, uma conquista que se vincula à democracia como valor estratégico, como fundamental para nós passarmos, para construirmos um mundo melhor, mas temos também que entender um pouquinho, assim, eu acho que é importante pensar nessa coisa dos direitos, até porque esta conjuntura neodesenvolvimentista, essa por enquanto eu vou chamar de conjuntura, depois eu digo que não é mais conjuntura. Essa conjuntura, ela também nos coloca um grande desafio, porque ela redefine a política social, ela redefine a seguridade social. Isso para não usarmos uma palavra mais forte, mais conceitual, tipo, a política social está subsumida às novas necessidades do modelo e da ideologia neodesenvolvimentista. Bom, em cima disso, desse panorama mais geral, o que eu gostaria mesmo, que eu quero falar aqui com vocês, é sobre o nexo entre a ideologia do neodesenvolvimentismo, eixo, para mim, reiterando o que o Rodrigo falou anteriormente, e me parece ser o eixo estruturador da hegemonia dos setores dominantes, e o nexo que isso tem com as questões do trabalho e as tendências das políticas sociais. Entendendo isso como parte do processo de constituição da hegemonia das classes dominantes. E que eu às vezes fico muito constrangida de repetir algo que eu digo há 20 anos, mas eu não posso fazer nada, a realidade não mudou. Então eu sou repetitiva porque a realidade não mudou. Né? Se há 20 anos a gente falava da Constituição, né, o peso que tem a dinâmica das classes, no sentido de consolidar uma direção hegemônica que tenta subordinar essa direção às iniciativas, às ideologias das outras classes. Porque, no fundo, o que nós estamos tratando aqui, e o neodesenvolvimentismo funciona como uma mediação, é do processo de reprodução social. O processo de reprodução que reproduz tanto a acumulação como reproduz as condições de pauperização, reproduz a desigualdade social. É evidente que eu jamais diria que nada mudou no cenário brasileiro. Existem mudanças significativas. No entanto, diferentemente do que diz o professor André Singer, o que é que André Singer diz? Ele diz que a estratégia neodesenvolvimentista, cujo princípio, cuja diretriz, cuja estratégia central é crescimento com justiça social ou crescimento econômico e desenvolvimento social, opera uma ruptura com, por exemplo, a era FHC. E ele diz que opera uma ruptura por quê? Palavras dele. Porque há um movimento anti-neoliberal, há uma eversão da tendência de diminuição do Estado e de ampliação do mercado e uma agenda de combate à pobreza numa clara direção anti-neoliberal, permitindo a existência de uma conciliação de classes, da formação de um novo consenso. Ou seja, de que era possível
possível, de que é possível construir um capitalismo humanizado, um capitalismo civilizado, aonde reformas sociais são a contrapartida da acumulação de capital. E é isso um pouco que a gente vai ver se é possível. Porque, segundo o meu ponto de vista, o neodesenvolvimentismo, com as características e com toda a problematização que é possível fazer, neste momento, com o peso ideológico que tem as políticas focais de combate à pobreza, ele se apresenta, na verdade, como um meio de realização, citando Gramsci, de uma verdadeira reforma intelectual e moral, não é? Uma reforma intelectual e moral. Gramsci não usa o termo reforma moral, que está usando sou eu, para poder permitir que tudo mude, embora muitas coisas permaneçam como são. E o que é que eu estou me referindo e por que eu estou entrando nessa seara? Vindo de uma experiência de fora do Brasil, há pouco tempo, a coisa que mais impressiona é a imagem universal e mundial do Brasil. O mundo está conseguindo construir um tipo de hegemonia em que há a constatação da dinâmica inerente ao desenvolvimento capitalista, que é a existência de crises. E parece que surge um novo pensamento único. Frente à crise, só existem duas alternativas. Ou a alternativa de inspiração, entre aspas, mais ou menos social-liberalista e keynesiana, de que a crise se enfrenta com intervenção econômica do Estado e com políticas de combate à pobreza, e o outro modelo, que é o modelo predominantemente usado nos países da Europa do Sul, de que a crise se enfrenta com austeridade, com rigor e tal. Lembrem bem, quando eu escrevi o Cultura da Crise, aqui já tem 20 anos, já é um adulto, o Cultura da Crise, né? Eu falava que a cultura da crise que se espraiava no Brasil nos anos 90 é que a crise era de todos e a sua superação iria favorecer a todos. A ideia de um grande sacrifício para que a gente chegasse ao paraíso. Neste momento, existe uma outra cultura da crise, mas uma cultura que dá positividade, vamos dizer assim, a este mecanismo presente na ideologia neodesenvolvimentista, de que, por exemplo, o Brasil venceu a crise. A ideia de ganhamos, vencemos, estamos blindados. E, no entanto, quando a gente observa, seja o modelo de austeridade, seja o modelo de crescimento, a mediação desses processos está na precarização do trabalho. O trabalho é quem opera a unidade, seja num suposto modelo, seja no outro modelo. Ora, é nesse sentido que eu venho trabalhando 3 eixos que eu acho que podem e devem ser problematizados, mas que são alinhavados pelas ideologias que estão presentes no neodesenvolvimentismo. A primeira de que o consenso de Walsh é coisa do passado. Quando o Rodrigo acaba de colocar que o tripé da manutenção da taxa cambial, etc., mais ou menos continua vigente. Segundo, de que não houve uma eversão das tendências das políticas sociais que estavam presentes nos anos 90. E aí eu me refiro particularmente à questão da Seguridade Social. Ora, esses 3 elementos aos quais eu me refiro, um deles eu estou utilizando um conceito utilizado por Rui Mauro Marini para tratar da questão da superexploração do trabalho. O segundo vetor é a reforma do Estado.
aonde privatização e mercantilização convivem sem dilemas com a expansão das políticas de transferência de renda. O terceiro é a cultura política que vem sendo derivada desse processo. Essa cultura de que nós vamos chegar lá. A cultura de que há redução da pobreza, há aumento do emprego, há redução da informalidade, aumento do consumo, e é evidente que ela tem uma base material, ela tem uma base real. Houve, de fato, um conjunto de iniciativas que permitiram uma redução da miséria, uma redução da pobreza. O problema é que ela não afeta a reprodução das desigualdades sociais. Ora, o ganho médio dos 10% mais pobres, isso dados da PNAD de 2011, é de R$ 186, enquanto a renda média do 1% mais rico é de R$ 16 mil. Ou seja, a diferença entre os menores salários e os maiores salários é de 87 vezes. Esse é um dado espantoso. Outro dado, no Brasil, os 10% da população ocupada com rendimentos mais elevados concentrou 41% do rendimento do trabalho, enquanto os 10% com rendimentos mais baixos detiveram apenas 1,4% do total das remunerações. Bom, agora daí eu não ficar tão atrapalhada, tão pressionada. Bom, então, diante disso, quer dizer, levando em conta de que há uma importância nas medidas que foram adotadas, mas essas medidas não permitem romper com a questão da desigualdade. E é nesse sentido que um conjunto de ideologias, um conjunto de argumentos, um conjunto de práticas vai adquirindo centralidade na discussão que vem sendo feita no Brasil. Um dos aspectos, eu fiz ontem, eu estava em São Paulo, estava discutindo com um conjunto de assistentes sociais, por exemplo, o peso que houve e que existe a respeito do valor do salário mínimo. De fato, o salário mínimo aumentou acima da inflação. O discurso e a divulgação de que o consumo das famílias brasileiras aumentou enormemente. Só que se omite, por exemplo, que 62% das famílias que estão chamada nova classe média, que está tendo acesso ao consumo, está endividada, com cartões de crédito populares, os cartões dados pelos supermercados, quer dizer, alimento está sendo comprado com parcelamento de cartão de crédito. Se a gente levar em conta, há uma expansão de emprego no Brasil, não há dúvida. Agora, os empregos estão na faixa de 1,5 salário mínimo. 59, eu tenho um dado aqui, 59% de todos os postos de trabalho criados no Brasil, dados oficiais, estão na faixa salarial de 1,5 salário mínimo. E é nesse sentido que se tornou muito oportuno, do ponto de vista do pensamento hegemônico, nos convencer que temos uma nova classe média. Valério Arcari, eu não sou do PSTU, mas eu acho lúcida a análise que Valério Arcari faz. Valério diz o seguinte, não só Valério, tem outros estudiosos, nós estamos falando não de uma nova classe média, nós estamos falando de um segmento de trabalhadores assalariados, não qualificados, que tem, neste momento, registro em carteira, direito à proteção e etc. e tal. E por isso tem acesso ao crédito. No entanto, esses trabalhadores, em tese, embora em condições de trabalho protegidas, eles teriam parte da classe trabalhadora. Qual seria a contradição? Nós poderíamos, inclusive,
inclusive, pensar a positividade deste processo, na medida em que não existe uma mágica da fome. Quanto mais miséria, mais revolução. Quanto mais condições, mais consciência e mais possibilidade de lutar. Então, esses trabalhadores estão sendo convencidos por nós, pela imprensa, por quem mais seja, de que agora eles são da classe média, portanto, consumidores. Acontece, no entanto, que convive com isso, e nós aqui dessa categoria somos uma expressão cabal, um empobrecimento da chamada classe média tradicional. Eu perguntei aqui a vocês quando era o salário médio do assistente social na prefeitura, perguntei ali a companheira. E ela me disse que com as gratificações, etc. e tal, estava na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500, né? E eu fiquei pensando, não só nós assistentes sociais, como os nossos egressos das universidades. Onde estão os dentistas, onde estão os farmacêuticos, onde estão os biólogos, aonde está essa população que entrou na universidade pela mão do Reúne, saiu da universidade com a dívida do financiamento do FIES e que não encontra emprego qualificado para trabalhar. E com um detalhe, essa população vive um processo de superexploração. E olha aí a relação que existe entre a dinâmica das políticas sociais, as políticas focalizadas. Observe o seguinte, não é à toa quem trabalha na Previdência Social já pode perceber, por exemplo, que nessa nova classe média nós temos agora um novo sujeito chamado empreendedor individual. Você já deve lembrar do programa Prime, deve lembrar também do microempreendedor, que agora pode contribuir com a Previdência com 5%. Agora, o que mais me chamou a atenção é que para ser empreendedor individual, basta que ele tenha um faturamento anual que vai de R$ 5.000 a R$ 60.000. Eu fiz uma continha, Rodrigo. O faturamento de R$ 5.000 anual significa um faturamento de R$ 400 por mês. Está abaixo do salário mínimo. Então, os trabalhadores do município que eu faço a pesquisa, Toritama, onde tem território produtivo na indústria de confecção, e que eram considerados trabalhadores informais, 80% dessa população, agora eles não são mais informais. Por isso que a estatística diz que subiu para 65% a formalização do trabalho. Eles agora são microempreendedores individuais, com direito a se endividar com o crédito popular, né? E com direito a se pensar como um patrão, porque ele pode ter até um trabalhador assalariado. Ora, ao lado deste trabalhador, surge também um novo elemento. Há o surgimento do chamado trabalhador pobre. Isso é redundante, porque todo trabalhador, em tese, não acumula. Mas há algo que eu quero colocar aqui para vocês, no sentido de evidenciar a ressignificação e a revisão e a reforma que está acontecendo com os benefícios da Seguridade Social. No momento, a assistência, quer dizer, nesse sentido, com essa faixa salarial, com essa remuneração, nós temos, de um lado, um segmento de trabalhadores que está vivenciando cotidianamente dois procedimentos. O da privatização, com a ampliação da previdência privada complementar e a destruição da saúde no Brasil. E nesse sentido, cada vez mais o salário dos trabalhadores passa a ser dele usurpado, não é que ele seja roubado, mas é preciso retirar de parte do seu salário para comprar o serviço. Então, aquele movimento que eu me repetindo dizia que a Seguridade Social brasileira vivenciava um movimento
de privatização e de assistencialização, ainda que a gente discuta se é ou não assistencialização, nós vamos poder perceber que essa privatização, na verdade, essa mercantilização, que vai para a educação, que vai para a alimentação, que vai para as políticas de saneamento, vai para a cultura, ela se constitui num meio de superexploração do trabalho. Observe, para não sair daquele perto do serviço social, que hoje é comum um assistente social ter 2 ou 3 contratos de trabalho. Trabalha na prefeitura de manhã, trabalha nas UPAs à tarde, dá um plantãozinho ali no município ao lado e, se deve, quer ainda dar umas aulinhas à noite e em algum lugar, né? Por que isso? Porque essa compulsão, esse amor pelo supertrabalho? Não, porque cada vez a gente precisa trabalhar mais para poder pagar o plano de saúde, para poder pagar a escola dos filhos e tal. Ao mesmo tempo e concomitantemente, esse trabalhador precarizado, esse trabalhador informal, ele passa também a ser sujeito da assistência social. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas na realidade, onde eu faço a pesquisa, que tem quase pleno emprego, porque está todo mundo, pleno emprego não, está todo mundo com ocupação, 20% dessa população é beneficiária do Bolsa Família. Então, observe que a assistência passou a ter, inclusive, outro lugar. O lugar dela, ainda como política contributiva, voltada para os que não têm condições de prover a própria vida, ela passa a ser, agora, também um instrumento reiterativo do trabalho precário. Claro que ela permite renda, claro que ela melhora as condições de vida da população, mas há uma relação entre a assistência nesse momento e o trabalho precário. E é interessante, porque também o mecanismo de saída, né, de saída da condição de usuário para assistência é também um passaporte para o ingresso no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho também é um mercado de trabalho precário. Então eu queria dizer, o tempo já passou, eu já fiquei aqui confusa, não sei falar além das outras coisas que eu já falei. O que eu gostaria de ir encerrando era dizendo a vocês o seguinte: eu acho, eu concordo, e o que eu tenho observado é que as iniciativas políticas e econômicas que encontram amparo nessa definição que o país encontra-se vivendo o processo neodesenvolvimentista, ela requer de nós, primeiro, entender que esse processo comporta uma ideologia que supõe uma aliança não explicitada, e isso é o que é mais sério. Porque ele permite, nunca os setores dominantes desse país ganharam tanto dinheiro. E, ao mesmo tempo, ela permite que a conciliação e não o antagonismo apareça dentro desta realidade. Por quê? Nós vivemos, quem é nordestino sabe do que eu estou falando, 18 meses sem cair uma gota d'água no sertão do Nordeste. E por que não teve saque? Porque a seca foi invisível. Ela foi invisível porque esses agricultores recebiam o abono do Bolsa Família. Ótimo, porque morreram os animais, morreram as plantações, mas não morreu o povo. No entanto, o fato de existir esse abono, o fato de não ter tido retirando, né, os saques, de não ter se criado um fato social, político com a seca, dificilmente a gente vai ver qualquer coisa mudar com a transposição do São Francisco, com o crédito. Os agricultores estão devendo aos bancos, foram as cabeças de gado, os
pequenos proprietários acabaram todas. Né? O sertão está seco, tá? A gente agora, quando vê uma chuva, fica todo mundo rindo, imaginando que o racionamento da água vai acabar, que alguma coisa pode melhorar. Então, há paradoxos dentro desse processo. Né? Qual é o grande paradoxo? Nós defendemos o direito à vida, mas nós sabemos que nessa conjuntura, o direito à melhoria das condições de vida, o direito a acesso à alimentação, acesso à habitação, não se faz independente de uma dinâmica mais geral de reprodução do capital, exigindo a radicalização da crítica, exigindo a radicalização da luta da previdência como um direito contributivo. Ora, os professores que entrarem, qualquer servidor público que entre agora, ele terá que pagar a previdência oficial e terá que pagar mais a previdência complementar. Isso onera quem? O professor. Né? Isso onera o quê? As suas condições de vida. A saúde, nós temos observado a criação de pobres planos de saúde para pobres, porque ninguém suporta esperar 3, 4 meses, 6 meses para fazer uma tomografia. Então, o que é que acontece? Termina entrando nos consórcios, no pagamento parcelado desses exames. E eu diria a vocês, talvez eu não reproduzisse nem dissesse que nós estamos vendo a assistencialização da Seguridade. Eu diria que, nesse momento, a assistencialização se transformou num processo, num outro lugar que a assistência ocupa. E esse outro lugar se vincula imediata e imediatamente com a precarização do trabalho. Embora, para o social-liberalismo, para o neodesenvolvimentismo, o que importa é trabalho a qualquer custo, e não a luta, o direito do trabalho, e não o trabalho digno, e não o trabalho regular. Então, nesse sentido, eu acho que nós nos defrontamos. Não sei se agora, Rodrigo, você vai puxar a orelha. Não sei se nós estamos diante de um determinado modelo que contém uma dada ideologia, é formador de cultura. Mas a nossa pergunta é: até quando? Quando acabarem as obras da Copa, até 2016, que país nós estaremos construindo? Um país de assistidos, de recebedores de uma transferência de renda entre assalariados, porque isso não onera, pelo que eu posso perceber, o grande capital. Então, gente, eu vou deixar espaço para o debate, peço desculpas pelas fragilidades da minha informação. A gente agradece os professores Rodrigo e a professora Ana Elizabeth pelo profícuo debate, inclusive quando o CREA Ceará optou por realizar esse tema, esse debate, na abertura do encontro, foi justamente por reconhecer a necessidade de aprofundamento desse debate, inclusive numa perspectiva de desconstrução, né, e de disputa de um discurso ideológico que está posto. Queria as colegas que vão contribuir aqui no processo de inscrição que já se posicionassem de um lado